Convido a falar pelo autor da segunda ADPF, o doutor Juliano José Breda, que falará pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Juliano, Vossa Excelência também terá até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Muito obrigado, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, relator das ADPFs, ministra Rosa Weber, meus cumprimentos, senhores ministros, senhor procurador, subprocurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vem a essa tribuna para reiterar as principais razões que o levaram a propor ao Supremo a presente ADPF, que tem um pedido sucessivo. Em primeiro lugar, o mesmo pedido feito pelo autor da ADPF 395, no sentido do reconhecimento da não recepção pela Constituição Federal de 1988 do artigo 260 do Código de Processo Penal, e, sucessivamente, se esse não for o entendimento majoritário da Corte, que se realize uma interpretação conforme a Constituição do artigo 260, para se afirmar que não há interpretação constitucionalmente admissível para além da estrita previsão do 260, ou seja, de que a condução só seria possível na hipótese de descumprimento de intimação prévia para prestar o depoimento, portanto, no caso de recalcitrância do indivíduo conduzido. Como disse o ilustre relator em sua síntese, o autor da ADPF 444 ampliou a fundamentação no sentido de demonstrar que são diversos os preceitos fundamentais violados pelas conduções coercitivas, tal como engendradas nesse novo modelo de processo penal, e aqui já faço a primeira importante observação. Não se conhecia esse modelo de condução coercitiva, não se conhecia esse instituto há poucos anos atrás. Nenhum autor de credibilidade, nenhum autor conceituado de direito processual penal do Brasil trata dessa hipótese em seu manual. Há uma coincidência também particularmente importante a ser destacada, porque a Procuradoria-Geral da República, o ex-procurador-geral, sustenta que as condições seriam imprescindíveis no modelo processual penal atual. Mas não se tem notícia de pedido da PGR de condução coercitiva no âmbito das investigações originárias do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Tanto que não há notícia, salvo equívoco, de que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal já tenha decretado uma condução coercitiva nos moldes como temos assistido em primeira instância. E não se pode dizer que o Supremo Tribunal não está cumprindo o seu papel nas investigações dos casos que tramitam originariamente nesta Corte, muito pelo contrário. A ordem sustenta que as condições coercitivas violam o direito ao silêncio, porque o interrogatório é um direito e não um dever do cidadão, violam o princípio da legalidade, violam a liberdade de locomoção, violam o devido processo legal e violam o princípio constitucional da ampla defesa. Em sua decisão liminar, o ilustre ministro Gilmar Mendes não se seduziu por todos os argumentos manejados pelos autores das ADPFs e concedeu a medida liminar, especialmente sob o argumento de que a condução coercitiva viola o direito de locomoção de forma insofismável, de forma indiscutível, anula a liberdade de locomoção do cidadão, atinge, evidentemente, a presunção de inocência, porque o cidadão é tratado como se culpado fosse. Mas Sua Excelência, o ministro Gilmar, estabeleceu premissas teóricas essenciais que devem marcar o debate dessa Corte e com as quais o autor da ADPF 444, Conselho Federal da Ordem, concorda integralmente. Sua Excelência, o relator, disse na decisão liminar, de forma muito importante nesse momento, que não se pode sofismar essa medida. Não cabe aqui eufemismos, e de que a condução coercitiva representa a prisão do cidadão.
é a anulação absoluta de sua liberdade de locomoção e, portanto, como prisão, deve ser tratada. Em segundo lugar, de que não existe efetivamente previsão legal para as conduções coercitivas tal como estão sendo tratadas. Citando, inclusive, importante trabalho do magistrado federal Rodrigo Capês, juiz auxiliar do ministro Toffoli, artigo que tem o especial título de que não existe poder geral de cautela no direito processual penal. De que o interrogatório é um direito e não um dever do cidadão, e de que, portanto, diante da conjugação dessas premissas, não haveria lógica, sentido, qualquer razoabilidade em se constranger o cidadão, anulando-se o seu direito de locomoção para a realização de um ato que é um direito seu, para conduzi-lo para um ato do qual ele não tem o dever de comparecer. Mas o Conselho Federal da Ordem, presidente, vem à tribuna para reiterar especialmente a argumentação de que as conduções coercitivas, tal como engendradas de anos para cá, têm violado especialmente o direito de defesa. Vossas Excelências, como o Dr. Tiago Bottino, que me antecedeu, Vossas Excelências já reconheceram por diversas vezes que o princípio constitucional da ampla defesa não se restringe ao processo criminal. A força normativa do princípio constitucional da ampla defesa não se inicia com a formação da relação processual penal, ou seja, com o recebimento da denúncia, mas se projeta desde o início da investigação. Lembro a Vossas Excelências, por exemplo, a aprovação da súmula vinculante número 14, em que esse Supremo Tribunal Federal assentou ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O ministro Gilmar, na liminar, afirmou que, em tese, as conduções não violariam o princípio da ampla defesa porque o advogado pode continuar assistindo o investigado no curso do depoimento, no curso da inquirição. Ora, o inciso 21 do artigo 7º do Estatuto, que estabelece as prerrogativas profissionais fundamentais do advogado, diz ser direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob penalidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes. Ora, o verbo assistir aqui tem, evidentemente, o sentido muito maior do que a mera presença física ao lado do cidadão investigado durante o interrogatório. A ideia de que é um direito do advogado assistir o seu cliente, ela é construída a partir da dignidade constitucional do direito da defesa, da amplitude da defesa técnica, e isso, evidentemente, implica, como já reconheceu o Supremo Tribunal Federal na edição da súmula 14, que o advogado tem acesso a todos os elementos de provas já colhidos na investigação para poder assistir e, fundamentalmente, orientar o seu cliente a respeito de qual decisão tomar em relação ao interrogatório. Se, por exemplo, utiliza ou não o direito ao silêncio. Como o advogado orientará, assistirá o seu cliente nessa decisão de invocar o direito ao silêncio, se ele não pode assistir no sentido de oferecer assistência, aconselhamento à figura do conduzido no momento do interrogatório. E por que não pode fazer isso? Como funcionam as conduções coercitivas na prática, como já delineadas pelo professor Tiago Bottino, advogado que me antecedeu? Geralmente uma decisão que se depreca para várias comarcas, vários estados do país, a autoridade policial que cumpre a medida de condução e leva o cidadão para a delegacia, geralmente só tem um e-mail com diversas perguntas a serem formuladas à pessoa conduzida, não há cópia dos autos da investigação,
Não há, em regra, sequer cópia da decisão que determina a condução da pessoa investigada, transformando o cidadão em mero objeto de prova. Qual é o papel do advogado, ministro Celso de Mello? Que dignidade tem o direito de defesa numa situação como essa? Que orientação eticamente responsável pode dar o advogado num momento como esse, se não tem acesso aos autos de investigação, como assegura o Supremo Tribunal Federal, na súmula 14. E trago aqui a vossas excelências um dado interessantíssimo. O instrumento legislativo mais rigoroso, mais duro de combate à criminalidade nos últimos anos do nosso país foi a Lei 12.850, de 2013, lei que tipificou as organizações criminosas e criou meios e técnicas especiais de investigação. Em primeiro lugar, nos meios de investigação não constam as conduções coercitivas. Mas o principal argumento que quero trazer à Corte é a disposição do parágrafo único do 23 da Lei 12.850, que dispõe o seguinte: determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Vejam, vossas excelências, a Lei 12.850 compila o que há de mais duro, de mais rigoroso, de maior intensidade, de maior contundência no enfrentamento processual penal do crime organizado, e longe de mim estar defendendo a Lei 12.850. Mas o que eu quero dizer é que até essa legislação teve o cuidado de tutelar aquilo que se chama, ministro Gilmar, na Alemanha, do núcleo essencial do direito fundamental, do direito de defesa, para afirmar que, mesmo nos casos mais graves de infração penal, o mínimo que nós podemos impor ao cidadão investigado é que o seu defensor tenha acesso com uma antecedência de 3 dias do depoimento. No caso das conduções coercitivas, o depoimento já está previamente designado. A condução é para fazer depoimento. Essa é a regra. Condução para fazer identificação, para fazer reconhecimento, para resolver homonímia, como disse o professor Tiago Bottino, pode ser exemplo de sala de aula de museu. Na prática, não existem. A regra é a condução para a tomada de depoimentos. Ou seja, o magistrado que defere a condução coercitiva já sabe de antemão que a regra do parágrafo único do 23 da Lei 12.850 vai ser descumprida. Já sabe que a súmula vinculante 14 do Supremo será descumprida. E isso acaba invertendo a lógica daquilo que se sustenta em relação às conduções coercitivas, apresentadas como um instrumento de efetividade, de facilidade, de celeridade das investigações, um instrumento cuja suposta nobreza estaria na busca da verdade, e não é isso que acontece na prática. Porque, na maioria das vezes, o advogado não tem outra opção a não ser orientar tecnicamente o seu cliente que não responda às perguntas do interrogatório feito na condução coercitiva, até que a defesa tenha acesso aos autos e que o depoimento seja redesignado. Portanto, se depreende que a finalidade real das conduções coercitivas não tem sido a instrução eficaz, efetiva das principais investigações, tem sido a estigmatização, tem sido o constrangimento, tem sido a execração pública e a prévia condenação do cidadão que sequer é indiciado, em regra, no momento da condução coercitiva. São essas as razões, excelentíssima presidente, senhora ministra, senhores ministros, em especial ao fato de que as conduções coercitivas aniquilam qualquer resquício do direito de defesa que fizeram o Conselho Federal da Ordem
vir a esta egrégia corte pedir a procedência da DPF para reconhecer a não recepção do artigo 260 ou uma interpretação conforme que exija o prévio descumprimento de intimação. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao